Professor, um prazer te receber, tudo bem? Prazer todo meu, boa tarde, Thalita, boa tarde a todos do TVT. É sempre um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Professor, como você encarou, então, essa mudança na política de preços da Petrobras? Olha, é uma grande notícia, se a gente puder ver assim, né? Porque a gente teve uma pressão inflacionária enorme nos últimos tempos, né? Quase que exclusivo, não tem nada a ver com demanda, tem a ver com o preço do petróleo internacional, que era repassado para os preços dos combustíveis aqui e que encarecia a vida de todo mundo, assim como as commodities, assim como a gente teve alguns problemas de câmbio, né? E você tirar essa pressão dos preços dos combustíveis é muito bem-vinda para pressionar, inclusive, o Banco Central a baixar a taxa de juros, porque não há nenhum motivo para manter essa taxa de juros enorme. Já não havia antes, porque a inflação não tem nada a ver com demanda. Agora não há mesmo, porque os preços dos combustíveis vão cair. Também eu acho muito importante a gente, o Jean Paul Prats, né, começar a falar da construção de refinarias, né, que foi um grande debate, que não, o Brasil não podia ter refinarias, que o Brasil não isso, o Brasil aquilo, e a gente tem o petróleo, tem um petróleo barato, e a gente pode investir em refinarias, o que dá é um acelerador, vamos dizer assim, é um dinamizador da própria economia, como a Petrobras teve esse papel no passado e pode voltar a ter esse papel, né? Então, Professor, essa que é a parte mais importante. eu estava dando uma olhada na coletiva, né, do presidente da Petrobras, do Jean Paul Prats, e ele comentou sobre o Brasil não ter mais nas mãos as distribuidoras, o governo, pelo menos, não ter mais as distribuidoras. Então, esse preço agora, espera-se que as distribuidoras respeitem e consigam baixar ali na ponta final para o consumidor. É isso mesmo? Olha, de fato não tem as distribuidoras, mas as distribuidoras, de uma certa forma, elas são um pouco, elas trabalham com alguma concorrência entre si. Então, com certeza, quase que com certeza, essa queda de 12% no preço do diesel e no preço da gasolina será repassado para a bomba, né? Agora, o que acontece é que o preço central que a Petrobras pode administrar é quando a Petrobras, de fato, construir suas refinarias e voltar a controlar o mercado para os interesses nacionais e não para os interesses dos acionistas da Petrobras, né? Ou seja, voltar, fazer a Petrobras voltar a ser uma empresa de fato pública, né? Que pública significa que respeita os interesses do país e não os interesses privados dos acionistas, né? Então, Sim. isso é muito importante. Bancando até a A advogada do diabo aqui, né? Porque eu tenho visto as críticas também em relação a essa mudança nos preços, né? E os críticos questionam como a Petrobras vai fazer para absorver os valores quando o preço do internacional disparar demais. Como isso pode acontecer, professor? Não, é verdade, a Petrobras vai absorver, mas a solução de médio e longo prazo é a gente construir refinarias. Ou seja, a Petrobras voltar a ser um instrumento de desenvolvimento do país. Porque a gente tendo o petróleo e tendo a refinaria, a gente não fica refém da importação de gasolina e diesel como a gente está hoje, né? Hoje, de fato, pela estratégia que a Petrobras construiu no seu processo de privatização, que é uma destruição da empresa como estratégia de política nacional, a gente passou a ser importador de gasolina e diesel. De fato, a gente não pode, se a gente produz o petróleo, a gente tem que investir, isso cria empregos, isso cria uma cadeia, né? A gente tem que investir nas refinarias. E isso a médio prazo é o que a gente tem que fazer, né? Assim, bem rapidamente, para não ficar refém dos preços internacionais. E para não deixar também a Petrobras, vamos dizer assim, ter algum problema
que o mercado diga, não, está vendo, agora caiu o lucro da Petrobras. Empresa estatal não é para dar lucro, empresa estatal é para beneficiar a população, é para dar lucro para nós, não para a própria empresa, certo? Para nós enquanto país. Então, é um argumento falso, mas, de fato, as pressões virão nesse sentido. Está vendo? Baixou o preço, baixou a rentabilidade da empresa. Ótimo. Vai baixar a rentabilidade da empresa. É isso mesmo. Como é que a gente faz para aumentar a rentabilidade da empresa? A Petrobras voltar a controlar a cadeia de petróleo até a bomba da gasolina, né? A comercialização pode até voltar a controlar a comercialização. Talvez não seja necessário, porque a comercialização não é onde está o nódulo de controle da cadeia. Está, sim, na produção de petróleo e no refino. E o que significa as ações da Petrobras terem disparado hoje com essa mudança nessa política de preços? Olha, eu acho que está muito mais ligado à condição da própria empresa do que especificamente. Isso demonstra que não há uma ligação direta entre o preço das ações e a política de preços. Não há essa ligação direta, essa é uma falsa ligação. Existem outros elementos que determinam o preço das ações da Petrobras. A Petrobras é uma empresa muito poderosa, ela pode voltar a ser protagonista no desenvolvimento brasileiro, certo? Ela foi protagonista durante o período, o segundo governo Lula, principalmente a Petrobras, foi responsável com seus investimentos e com toda a cadeia de valor que ela criou em torno, era 25%, 30% do PAC, do Plano de Ação de Crescimento. Não era nem gasto público direto, era investimento da Petrobras dentro da cadeia de valor Petrobras. Ela pode voltar a ter esse papel e a fazer isso, e diminuir os custos para toda a sociedade brasileira e ainda melhorar a sua própria rentabilidade. Não é a rentabilidade de uma empresa, mesmo privada, não é para distribuir dividendos para acionistas. Isso, mesmo privadamente, a Petrobras cometeu um enorme erro. Ela se descapitalizou distribuindo dividendos para os seus acionistas. É como se ela tivesse sido roubada pelo processo. Ela foi roubada, esse dinheiro foi roubado, porque nenhuma empresa privada distribui o volume de dividendos que a Petrobras distribuiu para os seus acionistas, se descapitalizando e tirando dinheiro de seus investimentos necessários, que é o que a gente está falando. É a necessidade de uma série de investimentos, uma rede de investimentos na cadeia de valor para frente da Petrobras. Tem as petroquímicas, tem as refinarias, tem a indústria naval, tem a indústria de tubulação, a indústria metal-mecânica, que entra a indústria de plataformas. Nós estamos importando plataforma, a gente sempre foi pioneiro na produção de plataforma. Então, toda essa cadeia precisa ser reativada para promover o próprio crescimento que o país precisa. Eu falava com você, professor, nos bastidores, e agora Silvio Catiabava também comentou essa questão da queda da inflação. Com essa mudança na política de preços, é esperado que o Banco Central reduza a taxa de juros e, com isso, a inflação? Olha, deveria ser o caminho correto, certo? Mas a métrica que o presidente do Banco Central usa, que é a métrica do mercado, é muito subjetiva. Ela não tem... A inflação vem caindo, né, nos últimos meses. E o presidente do Banco Central se recusa a olhar que a inflação vem caindo, vem desacelerando por outros motivos, e continua olhando para uma métrica que é dada pelos seus chefes, que é o mercado financeiro, né, pelo seu chefe, que é o mercado financeiro, que é essa métrica subjetiva, não pensando na curva de juros futura, o arcabouço fiscal ainda não deu a resposta, tudo expectativa, uma expectativa que é bastante subjetiva, que não tem embasamento na realidade, que ele utiliza como argumento para não baixar a taxa de juros. Então, qual que é o problema que a gente tem? A gente pode ter uma queda na inflação, uma contínua queda na inflação, 12% no preço da gasolina e no preço do diesel,
vai ter um impacto importante na inflação, mas ele continuar dizendo que não, o arcabouço fiscal, porque o mercado não está confiante de que no longo prazo o Estado, a taxa de juros de longo, a curva de juros de longo prazo, toda uma explicação aparentemente técnica, mas repleta de um subjetivismo metafísico que, na verdade, mantém o rentismo e mantém o Estado brasileiro pagando juros de dívida pública enorme. E criando o problema fiscal. O problema fiscal não é criado pelo gasto público, historicamente no Brasil. O gasto público em infraestrutura, saúde, educação, tá? Nada. O problema fiscal no Brasil sempre foi criado, a relação dívida-PIB sempre cresceu por conta da taxa de juros sobre a dívida pública. Exceto agora, né, entre 2015, depois do golpe, né, 2015 até recentemente, né, que a dívida, o superávit primário desapareceu, a gente passou a ter um déficit primário enorme por conta da desastrosa política da Ponte para o Futuro, que fez a economia cair 3,5% e 3,5% em 2015 e 2016, que destruiu toda a arrecadação e daí destruiu todo o sistema, né, que a gente tinha. E o déficit público cresceu por conta do déficit primário, especificamente, não exatamente por conta dos juros. Mas isso é exceção. Normalmente, a dívida pública cresce por conta da taxa de juros. Como essa discussão sobre o arcabouço fiscal se relaciona com essa notícia da mudança de preços da política da Petrobras, professor? Olha, é bastante importante, porque o arcabouço fiscal, da forma como ele foi desenhado, ele é muito restrito. Ele é muito restrito ao investimento do Estado, né? A possibilidade, a capacidade do Estado gastar diretamente em obra de infraestrutura, em uma série de investimentos, mesmo em saúde e educação, que tem um efeito multiplicador importante para o crescimento econômico, né? Então, o arcabouço fiscal restringe. E as novas, vamos dizer assim, a pressão do Congresso agora é para restringir ainda mais, né? Eu não sei se os congressistas já perceberam que eles também, se não entregarem crescimento econômico para o Brasil, eles mesmos vão ficar mal, né? Então, mas a gente é difícil compreensão, porque depende, tem uma parte fisiológica do Congresso que faz mediante pagamento, e daí quem paga mais leva, vamos dizer assim, e o mercado financeiro é muito forte, né, na pressão que ele faz sobre os políticos, né? Então, a gente tem esse arcabouço fiscal que é muito restrito e talvez fique mais restrito. Talvez o governo tivesse pensando em fazer como fez no segundo período Lula, que foi o Plano de Ação do Crescimento, o PAC, né, que teve fundado, repito, nos investimentos da Petrobras, na política da Petrobras, portanto, na política da Eletrobras e no BNDES, certo? Na Caixa Econômica Federal também, que financia infraestrutura e o Minha Casa Minha Vida, né? Então, a gente teve estas instituições fora do gasto direto do Estado, vamos dizer assim, que promoveram a política de aceleração e levaram o país a crescer taxas de crescimento crescentes, que foram de 3, de 4 no início do PAC a 7,5 em 2010. Né? Talvez o governo estivesse até contando com isso, mas venceu essa primeira batalha com a Petrobras, terá que vencer a segunda batalha, que é com a Eletrobras, que é uma batalha que está sendo travada, que ele precisa controlar a Eletrobras, não pode deixar, porque é um braço muito importante. A gente teve uma série de hidroelétricas, pequenas hidroelétricas, grandes hidroelétricas que foram construídas, que puxaram o crescimento lá do segundo mandato do governo Lula e que precisam voltar a fazer, assim como a Petrobras, como eu já falei. Então, e o BNDES. Agora, precisa retomar a Eletrobras, retomar a Petrobras de uma forma mais consistente e o BNDES. Né? Agora, também está restrito pelo arcabouço fiscal
aumentar o capital do BNDES, porque na época a gente aumentou o capital do BNDES, né? E o BNDES devolveu o dinheiro para o Tesouro, que foi um absurdo, né? Então, a gente vai precisar do BNDES, eu acho que o Aloysio está empenhado nisso, ele sabe qual é o papel dele, mas a gente não sei como é que vai ficar essa restrição de a gente não conseguir fazer política de crescimento econômico via BNDES, talvez por falta de recurso. Creio que não. O Aloysio disse que não na entrevista de ontem. Ele disse, não, olha, a gente tem recurso e dá para fazer uma política aceleracionista. O BNDES tem recurso e o BNDES com o seu próprio lucro. Que, veja bem, o BNDES será acusado de fazer empréstimo com taxa de juros subsidiada, né? É uma bobagem, a taxa de juros era baixa e o BNDES tinha lucro e sempre teve lucro mesmo com a taxa de juros baixa. Isso significa que ele não tem a jabuticaba, como diz o Aloysio, é a taxa de juros do mercado, que não tem como financiar investimento algum de longo prazo com essa taxa de juros de 20%. E mesmo até a taxa atual de juros do BNDES ainda é muito alta. Então, essa é uma outra briga que tem que ser comprada, diminuir a taxa de juros do BNDES para conseguir, de fato, que o BNDES volte ao jogo e consiga promover os investimentos necessários para o crescimento econômico, para permitir o próprio ajuste fiscal, né? E a queda na taxa de juros para permitir que a dívida PIB não cresça por conta dos juros. Porque esse é que é o papel, vamos dizer assim, da taxa de juros hoje, é o quê? É se apropriar de dinheiro do Estado via taxa de juros para o rentismo, né? Então, essa é a equação complicada que o governo está tentando desmontar e reorganizar para, de fato, promover o crescimento. Está difícil, viu, Thalita? Está difícil. No Congresso... Aliás, o relator... Né, que eu não... Diga. No Congresso, que eu não falei, a gente está com um Congresso novo, né? A gente tinha um Congresso fisiológico. O Congresso fisiológico significa, assim, para a gente ser bem claro, me paga, eu faço. Eu voto se me pagarem, certo? Ou com projetos, com orçamento secreto, ou de outras formas, mas me paga que eu faço. O fisiológico. Então, o fisiológico tem um problema. Quem tem mais poder financeiro controla o Congresso, né? Agora a gente tem um quadro novo, que eu não sei se é mais preocupante ou menos preocupante. A gente tem um Congresso que tem uma ala muito grande de aloprados. Os aloprados, esses malucos, né, bolsonaristas, esses aloprados que foram eleitos, eles não são eles podem se tornar fisiológicos. O Bolsonaro sempre foi um congressista fisiológico. Ele pagava, ele fazia, pagava, ele votava. Então, ele faz parte do grupo dos fisiológicos. Agora, esses aloprados, a gente ainda não sabe se eles vão, de fato, aderir ao fisiológico ou não. A gente precisa do Congresso para promover o crescimento econômico. Precisa dos congressistas para que essas pautas que a gente falou antes sejam, de fato, acertadas para que a economia possa voltar a crescer. A gente ainda não sabe se o Congresso já percebeu que o futuro político dele mesmo, está também em apresentar crescimento econômico e não destruir o governo Lula ou as pautas do governo Lula. Então, esse é o grande embate que a gente tem dentro do Congresso hoje, né? Como é que esse Congresso vai se posicionar diante da necessidade de crescimento? Será que o Lula e vão conseguir convencer o Congresso? Olha, se vocês vierem com a gente e a gente entregar crescimento econômico, todo mundo vai ganhar com isso? Este é o ponto. O relator do arcabouço fiscal, que é o deputado Cláudio Cajado, ele confirmou que a aprovação de regime de urgência desse projeto, dessa proposta, deve acontecer hoje, a votação na semana que vem, no dia 24. Daí, professora, inclusive, já te convido para voltar aqui ao Bom para Todos, para a gente esmiuçar melhor, então, o arcabouço, para entender o que está sendo aprovado, as principais dificuldades, os gargalos, e daí a gente, então, de fato, pega os detalhezinhos dessa proposta. Pode ser? Eu agradeço demais a sua participação aqui com a gente, viu?
Muito obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição, Thalita. Pode me chamar semana que vem que eu estou aqui, sem problemas.